Olá! Começa agora a edição 462 da Semana Moveleira. Veja as principais notícias da última semana aqui na MVTV. Hoje o cenário do nosso estúdio apresenta móveis da linha de produtos da Patrimar Móveis, que tem sua fábrica em Jaci, no estado de São Paulo. A semana começou com duas notícias de incêndio em indústrias de painéis. A Floraplac sofreu um incêndio em sua fábrica de MDF no Pará, na madrugada do dia 3 de novembro. E em Agudos, interior de São Paulo, a Duratex, que teve de lutar contra as chamas na segunda-feira passada, dia 9. Em nenhum dos casos houve vítimas pessoais. Venda de imóveis no comércio dispara 32,5% em setembro. Pesquisa mensal do IBGE revela que as vendas continuam aceleradas e já foram suficientes para recuperar os prejuízos da pandemia. Preço de colchão em Minas Gerais aumenta 41% este ano, diz o IBGE. O mobiliário registrou o segundo aumento mensal em 2020. Produção de imóveis sobe forte no Paraná em setembro, mas os dados do IBGE mostram que as indústrias do Rio Grande do Sul não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo de retomada das paranaenses. Magazine Luiza tem forte alta no lucro do trimestre. Crescimento do e-commerce foi responsável pelo aumento de 70% nos lucros da varejista. Ainda falando sobre e-commerce, Amazon e Via Varejo continuam anunciando investimentos. A Americana possui 3 novos centros de distribuição no Brasil e a dona da Casas Bahia agora se aproxima de 300 startups de inovação. Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. Na madrugada do dia 3 de novembro, o Corpo de Bombeiros de Paragominas foi acionado para conter um incêndio em uma fábrica de MDF. De acordo com as informações divulgadas, levou cerca de 1 hora para que as chamas fossem apagadas na unidade paraense Floraplac. Nenhum funcionário sofreu qualquer tipo de ferimento, restando apenas danos materiais. A assessoria de imprensa da Floraplac enviou uma nota à imprensa com mais informações sobre o caso. Diz que se tratou de um princípio de incêndio de pequenas proporções em suas instalações industriais no município de Paragominas, no Pará. A empresa informa que não houve feridos e o fogo foi controlado cerca de 1 hora após o início, em ação da equipe interna de brigada de incêndio e do Corpo de Bombeiros. Em função da ocorrência, o setor de engenharia e segurança fez análises e constatou que inexiste risco na manutenção das operações, razão pela qual permaneceram ativos os setores de expedição, administrativo e de embarque. Um incêndio na unidade da Duratex de Agudos, no interior de São Paulo, no final da tarde da última segunda-feira, dia 9, foi de maior proporção. De acordo com as informações repassadas pela empresa, não houve feridos e ainda não se sabe a causa do incêndio. O fogo foi combatido pelo time de segurança da unidade, com apoio de empresas locais e do Corpo de Bombeiros do município de Agudos e Bauru. A assessoria de imprensa informou que a previsão para a retomada das atividades era de 4 dias. A equipe de comunicação da Duratex ainda disse que grande parte dos impactos serão compensados com a reprogramação de paradas técnicas, já agendadas para os próximos 45 dias, e que não são esperados impactos nos prazos de atendimento ao cliente. A pesquisa mensal do comércio varejista de setembro mostra que as vendas de imóveis continuam aceleradas. Nos últimos 4 meses, as vendas quase duplicaram, não apenas recuperando as fortes perdas de quase 50% dos meses de março, abril e maio,
mas colocando as vendas em terreno positivo no acumulado do ano em 8,8%. Apesar de ter diminuído a velocidade em relação a agosto, quando registrou 39,9%, o índice de setembro é bem superior ao de julho, que foi de 29,1%, o que mostra que a reação ainda tem força para se manter nos próximos meses. Vale destacar também o desempenho da região Nordeste, especialmente a Bahia, com alta de 69,5%. Dos 10 locais pesquisados pelo IBGE, apenas em 3 as vendas estão abaixo dos 2 dígitos em setembro. São eles: Espírito Santo, com 3,6%, Rio Grande do Sul, com 6,8% e Goiás, que registrou 7,8%. Depois de subir 1,1% em setembro, o índice de preços ao consumidor amplo do mercado de imóveis registrou um aumento de 1,5%, segundo dados do IBGE. O que mais chama atenção é que o índice de colchão se descolou dos demais itens pesquisados, móveis para cozinha, sala, quarto e infantil, registrando aumento de 16,3% em outubro, com pico de 20,6% em Belo Horizonte. Por sinal, Minas Gerais é também a região que apresenta a maior alta nos preços dos colchões no varejo, no acumulado dos primeiros 10 meses do ano, com 41%. Em nível nacional, a alta do preço do colchão, medido pelo IPCA, entre janeiro e outubro é de 25,5%. Mas, apesar da expressiva alta dos colchões, o preço dos móveis no varejo até outubro ainda apresenta deflação, de menos 7,3%. Das 10 regiões pesquisadas pelo IBGE, em apenas 2 o mobiliário registrou alta no ano: no Recife e em Belo Horizonte. Veja a seguir. Produção de imóveis sobe forte no Paraná em setembro, mas os dados do IBGE mostram que as indústrias do Rio Grande do Sul não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo de retomada das paranaenses. Magazine Luiza tem forte alta no lucro do trimestre. O crescimento do e-commerce foi responsável pelo aumento de 70% nos lucros da varejista. Ainda falando sobre e-commerce, a Amazon e Via Varejo continuam anunciando investimentos. A Americana possui 3 novos centros de distribuição no Brasil e a dona da Casas Bahia agora se aproxima de 300 startups de inovação. Seus produtos estão na mesa do comprador? A nova fase de negócios deve ser mais rápida, eficiente e direta. Para isso, seus produtos devem estar na mesa do comprador de maneira permanente. Assim, com um clique, o lojista contata com você para fechar a compra na hora que ele quiser. O Provendas é vantajoso para você, que pode vender e também prospectar novos clientes entre os mais de 50 mil pontos de vendas que são alcançados, inclusive com ações de e-mail marketing promovendo seus móveis. Então, seus produtos estão na mesa do comprador? Nós colocamos hoje mesmo. Acesse agora o endereço que está na sua tela e saiba mais sobre a nova plataforma geradora de negócios entre o varejo e a indústria de móveis do Brasil. Muitos concorrentes seus já estão vendendo mais no Provendas. A indústria de imóveis do Paraná registrava alta de pouco mais de 12% nos primeiros meses do ano. A
acabou perdendo 69,5% nos 4 meses seguintes, quando houve o auge da pandemia, com fábricas fechadas e falta de matéria-prima. De janeiro a maio, a queda bateu em 37,8%, mas acelerou a produção a partir de junho e, apesar das dificuldades com insumos, em 4 meses aumentou 118% os níveis de produção na comparação com o igual período do ano passado. E em setembro, os paranaenses registraram alta de 1,8% em comparação com os primeiros 9 meses do ano passado. A taxa anualizada mostra alta de 24%, fazendo com que a indústria tivesse uma recuperação em V, como gosta o ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas o Rio Grande do Sul não teve o mesmo desempenho que o Paraná. Os dois estados dividem a hegemonia da produção de móveis no país. Os gaúchos sofreram uma queda na produção em todos os primeiros 5 meses do ano, na comparação com o igual período de 2019, recuando o nível em 25,1% de janeiro a maio. Mas a retomada não aconteceu na mesma velocidade dos paranaenses. Entre junho e setembro, a evolução da indústria moveleira do Rio Grande do Sul foi de apenas 16,1%, na comparação com o mesmo período do ano passado. E em setembro, houve recuo de 0,9% nessa base de comparação. De carona na explosão do comércio eletrônico deflagrada pela pandemia da Covid-19, o Magazine Luiza viu seu lucro ter forte alta no terceiro trimestre, apoiada também na reabertura de lojas físicas e na diluição de custos. A companhia anunciou lucro líquido ajustado de julho a setembro de 215,9 milhões de reais, um salto de 69% sobre um ano antes. E as vendas digitais da companhia vêm aumentando 148% ano a ano, chegando a 8,2 bilhões de reais, o que fez com que o canal respondesse por 2/3 das vendas, um avanço de 18 pontos percentuais. O Magazine Luiza avalia um ganho de 5,4 pontos percentuais ano a ano em sua área de atuação, refletindo, entre outros fatores, a integração de venda online e lojas físicas, que ganham tração com a reabertura de pontos físicos, com a flexibilização da quarentena adotada para conter a pandemia. Segundo o presidente executivo da companhia, Frederico Trajano, o Magazine Luiza se beneficiou também da integração de startups adquiridas nos últimos meses, o que ajudou a ampliar a base de vendedores terceiros no marketplace da varejista, gerando também ganhos de margem, com as despesas crescendo em menor velocidade do que as receitas. No trimestre, a receita líquida do grupo somou 8,3 bilhões de reais, alta de 70,8% ano a ano. Enquanto isso, a despesa operacional subiu 52,7%, a 1,68 bilhão de reais, passando a representar 20,3% da receita, ante 22,7% um ano antes. A Amazon inaugurou na última semana 3 novos centros de distribuição no Brasil, na maior expansão da empresa no país em 8 anos. Os novos galpões logísticos já estão em operação em Betim, em Minas Gerais, Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, e Santa Maria, no Distrito Federal. Com essas inaugurações, a empresa chega a 8 centros de distribuição no Brasil. O primeiro foi aberto em janeiro de 2019, em Cajamar, na Grande São Paulo. Segundo a Amazon, 1.500 pessoas foram contratadas para a operação desses novos núcleos de distribuição. A empresa não informa o aumento em sua capacidade de processamento de pedidos com as novas unidades, mas afirma que, de imediato, compradores de 100 novas cidades passam a ter acesso às entregas mais rápidas do serviço Prime a partir de 2 dias.
Isso eleva para 500 o número de municípios atendidos com esse prazo. Já a Via Varejo, uma das maiores concorrentes da Amazon no Brasil, anunciou a aquisição de uma participação de 16% na holding Growth Partners. A sociedade detém o controle de ecossistema de inovação aberta chamada Distrito. O Distrito reúne 300 startups em 4 sedes físicas e na sua plataforma digital. Tem 11 laboratórios de inovação corporativa e realizou 21 aportes em startup no estágio inicial. Roberto Fulkerberger, CEO da Via Varejo, afirmou em coletiva que a gigante varejista passa por forte processo de transformação. Por que, no lugar de escolher startup por startup, não olhar para todo o ecossistema ao mesmo tempo? Questionou o CEO. A Via Varejo tem excelentes ativos, o que faltava era adicionar mais tecnologia. Estamos olhando para todas as oportunidades e indo muito além do varejo, concluiu Fulkerberger. Hoje o nosso cenário mostra alguns móveis do catálogo da Patrimar Móveis, que podem ser adquiridos pelos lojistas a partir do site que aparece na sua tela. Estas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. Obrigada por sua audiência e nos veremos na próxima edição. Um abraço a todos!